Olá pessoal, estamos de volta, nova temporada do AlumiCast. Hoje a gente está aqui com um convidado que foi praticamente assim, ó, leva esse cara porque ele realmente tem muito a contribuir com vocês. Foi uma indicação lá do Uber Hub, né, do Ferdinando, e a gente está muito feliz que ele está aqui. E se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, seu comentário, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas, porque assim a plataforma vai entender que é um conteúdo relevante. E sempre tentando ajudar o maior número possível de empreendedores, né, de pessoas que estão ligadas aí a essas áreas da inovação, da criatividade, do marketing, do empreendedorismo de forma geral. E eu tô aqui com o Alex Teixeira, meu parceiro. Olá pessoal, bem-vindos aí a essa mais nova temporada do AlumiCast. Hoje a gente trouxe aqui um cara que é especialista em vendas, empreendedorismo, então um cara que é destaque aqui de Uberlândia. Eu já conhecia ele de outros carnavais aí, né? É o Roberto Viana, da IP Digital. Bem-vindo, Roberto. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Eu falo que o Ferdinando paga, eu pago ele muito bem para falar de mim. Seu Então, assessor. direta, toda vez que fala, o Ferdinando indicou, eu falo, então tem que pagar o boleto dele, né? Para O garantir trabalho tá bem que ele feito. continue fazendo isso. Mas, assim, obrigado pela oportunidade. É um negócio que eu gosto muito, né? De ajudar outros empreendedores. É um negócio que eu faço com o maior prazer, porque eu acredito muito nessa parte da educação, né? De educar as pessoas, levar o conhecimento para que as pessoas possam prosperar, né? Se tem um negócio que eu fico muito feliz é ver qualquer pessoa que em algum momento eu conversei prosperando, melhorando. Então, obrigado aí, espero poder ajudar. E nós nos conhecemos ali no Startup Weekend. Agora a gente não lembra qual edição exatamente, né, Roberto? A gente participou de algumas, você participou de mais do que eu. E como que é esse ambiente de startup que você está inserido nisso? O que te chamou a atenção para esse mercado, né? Ó, legal. Bom, primeiro que a minha carreira nunca foi pensada em empreender, né? Eu comecei a trabalhar para empresas, tive a oportunidade de trabalhar no Grupo Martins, na Algar também, né? E foram empresas assim que no início eu tive uma visão que eu queria seguir a carreira de um especialista, né? De um gestor dentro da empresa. E eu tive a oportunidade de trabalhar em 2009 em uma startup, que é a Sambatec, né? Que é lá em Belo Horizonte. E foi lá que me deu um pouco dessa visão de o que era uma startup, né? Eu me recordo que quando eu recebi o convite em 2009, eu não tinha nem LinkedIn, né? Me pediram, não pediram meu currículo, pediram meu LinkedIn, eu fui correr para fazer o LinkedIn. Pra você ter uma ideia, eu fui contratado pelo Twitter, né? Eu não sei se a gente pode falar algo hoje do Twitter aqui também, né? Tá liberado. Tá liberado hoje. Enfim, mas foi muito curioso porque para mim naquela época entrevista era você ir lá e ser um negócio mais formal, né? E o ambiente já era esse ambiente mais não muito formal, né? Mas era mais para poder conhecer. E nessa oportunidade lá eu falei, cara, gostei, assim, eu fiquei 1 ano e meio na Samba Tech lá. Eu tinha uma visão bem legal. Eu falei, bom, eu quero ter uma oportunidade em algum momento de empreender. E aí, depois, quando eu voltei para Uberlândia, ainda fiquei mais um tempo no Grupo Algar. Teve a iniciativa que era o incipiente do Brain hoje, né? Que era ter uma pessoa por empresa para poder falar de inovação, né? Então, na época, eu trabalhei na Telecom, depois fui trabalhar na mídia para ser essa pessoa de inovação. E aí eu falei, pô, eu gosto desse ambiente. E aí tive essa oportunidade naquela época, antes do Uber Hub, a gente acabou fazendo um grupinho que chamava Minas Startup, né? Antes do Uber Hub ser o que é hoje, né? E a gente fazia exatamente isso, né? Promovia os encontros, né? Esse primeiro encontro que a gente fez sobre essa parte de startup, eu fui falar sobre produto, né? Tipo, como é que a gente desenvolvia produto para startup, né? De uma forma mais rápida, de uma forma onde você ouvia diretamente o cliente e fazia correções mais rápidas, né? Para entregar melhor para o cliente. E de lá para cá, eu acho que assim, como eu tive uma jornada muito boa, apoiada por outras pessoas que me ajudaram também nessa jornada, hoje eu faço a parte de poder retribuir, né? De poder colaborar com as pessoas, de falar as experiências que eu tive, né? Eu sempre falo, ó, o que eu vivi provavelmente não é o que você está vivendo, mas talvez tenha um bom aprendizado nisso aí. Então, sempre que eu estou junto das pessoas, né? No Startup Weekend,
Eu tenho algumas oportunidades legais também, tipo, em evento, até o mesmo Ferdinando uma vez a gente tava num evento em São Paulo, e o Ferdinando famoso, né? Então a gente tava andando e todo mundo conhece. todo mundo conhece o Ferdinando. E chegou uma hora que uma pessoa me cumprimentou e não sabia quem que era o Ferdinando, né? E na verdade é porque eu participei de um programa que chama Capital Empreendedor, né? Que é em parceria com o Sebrae de fazer mentoria. E a menina chegou pra mim e falou assim: olha, não sei se você lembra de mim, mas a gente estava no programa do Capital Empreendedor, você me deu uma dica lá pra gente aumentar o ticket médio, a gente conseguiu aumentar o ticket médio e a gente começou a faturar mais. Que bacana. E, Olha tipo assim, só. é um negócio que até então pra gente, que passa a ser o dia a dia da gente, né? Você dá uma dica e ela falou, olha, eu achei muito bom, tá? Eu fiquei muito feliz, né? E aí o Ferdinando falou, pô, cara, tanto que é interessante assim, né? O impacto. E assim, a pessoa era de outro estado, né? E a gente teve a oportunidade de encontrar lá, ela lembrou de mim, eu, naquela coisa assim, não sabia quem que era a pessoa, mas ela veio agradecer, né? Então, essa é a parte que eu acho que eu fico muito satisfeito, né? De conseguir saber que em alguma forma, em algum momento, a gente contribui com as pessoas e essas pessoas conseguem melhorar, prosperar, né? Ter mais Absorver, né? clientes. Exatamente. E hoje você tem um trabalho de COO, Isso. né? Um C-Level e tal. Vamos explicar para a galera o que exatamente essa função, esse cargo ele desenvolve? Qual que é a importância dele dentro de uma empresa? Boa. Então, assim, o COO é o cara que cuida mais a parte da operação, né? E a gente tem algumas divisões lá. A minha responsabilidade principal hoje é a parte da receita. Então, o que a gente... quais são... Eu comecei nessa parte de vendas, né? Então, eu fiz ciência da computação, então eu sou um cara de exatas, né? E Você aí tem uma carreira bem diversificada, rica, né? eu comecei como o cara, o famoso garoto de programa, né? Que trabalha de madrugada, não pode contar pra mamãe o que faz, né? E aí, tipo, essas coisas que pra mim me ajudaram bastante na área de tecnologia, é que quando eu fui pra área de vendas que eu não conhecia, isso me ajudou principalmente a usar essa parte de exatas, de fazer estatística, de olhar para funil de vendas, para saber os percentuais de avanço. Isso me ajudou bastante eu entender e absorver mais rápido, assim, e me ajudou muito na questão da tração, de entender melhor isso. Mas o que eu vejo, assim, quando eu vou olhar para ajudar as pessoas, né, olhar para esse cenário, quando eu falo do ponto de vista de operação, quando eu olho para receita, e aí receita é a receita que vem, a receita que você precisa manter e a receita que você precisa expandir. A gente divide nesses 3 blocos. O que vem é o cara novo, né? Então, é a operação que fica fazendo a famosa máquina de vendas, né? Trazendo oportunidades para o time de vendas conseguir converter isso em cliente. Depois, a gente tem que fazer um processo do onboard, né? De acolher o cliente, treinar ele na ferramenta para que ele saiba como é que é o uso, né? Então, a primeira parte da jornada ali é saber usar a ferramenta, para depois ele ter um impacto, né? O impacto é, por que eu contratei aquela ferramenta? Eu queria ter uns relatórios mais rápidos, ter acesso a informação melhor, eu queria conseguir vender mais, então ele começa a ter o impacto do uso daquela ferramenta. E por último, o que a gente chama de expansão, né? Que é vender mais para aquele cliente. Então, eu poder ou mudar o cliente de plano, vender mais no caso, a gente vende sistemas para a ótica, vender mais para uma outra loja para ele, trazer mais algum outro produto que conecta com a nossa solução, com o objetivo sempre de ajudar ele a vender mais, ou fazer isso mais rápido, ou economizar tempo dele ou dinheiro e talvez reduzir risco, né? Então, do ponto de vista de operação, eu estou mais focado nessa parte de receita mesmo. E a gente está falando aqui, no caso, né, a gente falou da ferramenta e tudo, mas da IP Digital, Isso. que também ela foi adquirida pelo Nuvini. Para Nuvini, em 2021. Isso. E como que você vê a relevância, como que você vê esse cenário atualmente? Porque a gente está falando especificamente de óticas, né? Mas como que você vê também o cenário atual de startups? A gente vê muito isso, né? É inovação, é ferramentas, é inteligência artificial. O futuro já é agora? Como que você enxerga isso? Eu acho que a gente já está atrasado, Já né? está atrasado, Está né? bem atrasado. Mas assim, o cenário de startups, eu vejo que a gente está numa etapa onde a gente tem o que talvez a gente não tenha tido, por exemplo, quando a gente, há 10 anos atrás, que é conhecimento, né? Então, o acesso ao conhecimento era muito raro. Isso aqui, não existia podcast, não tinha ninguém divulgando informações. Então, ou você ia para um conteúdo denso, na maioria das vezes em inglês, que eram os blogs americanos, né, que traziam essas informações, alguns artigos, né? Ou, se não, você ia em algum evento, e nesse evento você conseguia buscar essa informação.
Então, hoje, a gente tem aí a quantidade de informação que tem, né? Agora a gente está com excesso de informação, né? Exato. É difícil a gente conseguir escolher uma informação, ou um podcast, ou um artigo, um livro para poder ler, porque a gente tem excesso de informação. Por um lado, eu acho que isso é bom, porque quanto mais informação você tem, mais fácil fica para você poder tomar uma decisão, fazer um planejamento, escolher alguma coisa. Então, eu acredito que a gente realmente está numa etapa muito boa do ponto de vista de conhecimento. De tecnologia, eu acho que é melhor ainda, né? Então, por exemplo, no nosso caso lá, quando eu entrei na IP, ainda a gente tinha uma versão desktop e a gente estava fazendo uma migração para o modelo de nuvem. Por qual motivo? A gente falou, pô, se eu quiser continuar crescendo, crescer no desktop vai ser complicado, né? A manutenção disso era complicada. Você fala do sistema offline. Do sistema offline. Todo offline e passar para online. Eu acho que muita gente hoje em dia talvez nem nem entenda sabe que isso. tem um desktop, né? Enfim, o sistema instalado no computador, né? E a versão online que você pode acessar de qualquer dispositivo, de qualquer lugar do mundo, né? Você pode fazer isso. Por que a gente olhou para isso? Falou, bom, a gente sabe que para continuar a escalada de vendas para ter isso aí, se eu for fazer uma atualização no sistema, se eu ter que ficar instalando em cada um dos clientes essa nova atualização, vai ser um trabalho muito grande, né? Então, isso é um ponto. O segundo é ter escala de segurança, enfim, de todas as outras coisas que um modelo de nuvem te dá. Então, a gente olhou para poder fazer isso. Hoje, você já nasce online, né? Você já nasce ou num aplicativo, né? E assim, para poder fazer uma aplicação, a tecnologia que a gente tinha lá atrás e hoje, comparado com hoje uma inteligência artificial consegue te ajudar a desenvolver um aplicativo, né? Tem muitas plataformas até, ou no-code, low-code, que te ajudam a fazer aplicativos. Eu acompanho muita gente que faz isso e o cara consegue comercializar sem saber nada de tecnologia. Outro dia, escutando um podcast, o cara falou assim, em que dia que a gente ia sonhar que o desenvolvedor não ia ser tão valorizado mais como uma pessoa que sabe redigir um texto. Porque hoje, para você fazer um bom prompt num IA, você precisa saber escrever muito bem. Exatamente. Então, os comandos, né? exatamente. Então ele falou assim, cara, um cara que fala português hoje, às vezes ele é melhor para desenvolver do que o próprio desenvolvedor, né? Então, olha que paradigma que a gente tá sofrendo com essas mudanças de tecnologias. E qual que você acha que é o risco disso para os desenvolvedores? Eu não sou daqueles caras que acham que vai matar alguma coisa, mercado, não, né? Eu não sou muito desse, não. Eu vejo muito mais essas ferramentas vindo como um acessório. Então, pensa o seguinte, para uma pessoa que tinha uma vontade de desenvolver o aplicativo, vamos pensar no caso do Startup Weekend. O que acontecia no Startup Weekend? Alguém chegava lá, aí você juntava um dev, um cara comercial, um cara de design, né? Para ter uma ideia, validar essa ideia e ter que desenvolver. Quem que variava a madrugada desenvolvendo? Era o desenvolvedor, né? Por quê? Porque as outras duas pessoas não tinham essa habilidade. Então ele não tinha muito que ajudar. Hoje, você pode pegar, teoricamente, qualquer pessoa com conhecimento mínimo de tecnologia, esse cara ajuda no desenvolvimento. Sim. Então, eu vejo que no caso da inteligência artificial, é um cara que acelera o desenvolvimento, por exemplo, no caso do desenvolvedor. Eu, por exemplo, quando eu faço os meus desenvolvimentos, cara, a inteligência artificial faz muito mais rápido, muito melhor e com muito menos chance de erro, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está otimizando o meu tempo. Para as pessoas que não têm conhecimento, às vezes usar a inteligência artificial, ele precisa entender como que funciona alguma coisa. Outro dia eu estava trabalhando com uma API de um serviço, e aí eu falei, cara, será que a inteligência artificial consegue gerar toda a API para mim, né? Todos os endpoints? Eu passei o link da documentação, ela me respondeu um código com todos os endpoints pronto, né? Com todas as linhas lá, só para eu fazer a chamada. Cara, eu ia gastar, sei lá, um dia escrevendo todo esse código. Em coisa de 30 segundos eu tinha o negócio tudo pronto. Então, provavelmente. E eu vejo a produtividade. Na minha opinião, a inteligência artificial ela vai ajudar muito na produtividade. Talvez o que a gente gastava um final de semana num Startup Weekend para poder fazer, talvez eu vou gastar em um dia, né? Então, acelerar esse processo eu vejo com muito bons olhos, né? Eu não sou daquele, não, isso vai roubar o trabalho da pessoa, não. Vai otimizar. Ele vai, muito pelo contrário, vai fazer mais rápido. Pensa, inteligência artificial, algumas aplicações que a gente já utiliza hoje, e muita gente já está fazendo, suporte.
né? No Sim. suporte tem muita pergunta básica de cliente que está no início da jornada, que é como é que eu cadastro um cliente? Às vezes ele esqueceu. Cara, uma inteligência artificial hoje responde mais pessoas mais rápido, até com exemplos melhores do que um humano. E às vezes o humano que tá ali do outro lado nem percebe que é uma inteligência artificial conversando com ele, né? A gente Exatamente. tem um amigo que justamente fala isso. Ele desenvolveu ali um chatbot que a pessoa não percebe que é um robô que tá conversando. Então, a minha percepção é que essas tecnologias elas estão acelerando cada vez mais. Isso eu vejo com muito bons olhos. Porque democratiza, por exemplo, a tecnologia, Sim. porque pessoas que não conseguiam fazer isso hoje já conseguem. Quem já tinha habilidade acelera, né? Então, eu acho que isso é muito bom. O que é o ponto no final das contas? Pensa que antes, para eu poder fazer uma startup, e a gente sempre olha para a tecnologia, no caso da startup, a tecnologia acabava sendo um grande impedimento. Então, hoje, a tecnologia já não é tanto impedimento para eu lançar um produto. Eu consigo lançar um produto, às vezes, sem ter um conhecimento técnico ou não dependendo de um desenvolvedor que seja o full stack, sênior. Não, eu consigo, com algumas ferramentas, já conseguir fazer um MVP, que é o básico. Aonde que pega na startup? E é o que eu sempre falo, é na venda. O cara pode ter o melhor produto, o melhor time de tecnologia, mas se ele não vender, ele não traciona. Se ele não traciona, não Eu já avança. quero te fazer a pergunta aqui, que eu acho acredito que é a pergunta que todo mundo já quer saber. Como criar um processo comercial bem estruturado? É fácil, né? Me contrata, tô brincando. Mas assim, Deixa os contatos deixa o do Roberto contato aí, ó. aqui, né? Não, mas é assim, o que eu percebo quando as pessoas vão fazer um processo comercial? Elas acreditam, e às vezes que eu converso com algumas pessoas, principalmente quando ela vai para a ferramenta, né? Ela acha que o processo comercial dela é uma ferramenta. Então ela pega uma ferramenta de CRM, Sim. desenha o que ela chama de processo na ferramenta e ela tenta adaptar o processo na ferramenta, que na verdade é o seguinte, você tem que... a ferramenta no processo. Porque na maioria das vezes uma ferramenta ela já traz um pré-moldado de algumas coisas lá e você começa a pegar seu processo e colocar lá. É o contrário. Enquanto você não tem um bom processo, a ferramenta ela não vai te ajudar em nada. A partir do momento que você tem uma ferramenta, aí sim, um processo, aí sim a ferramenta ela vai te ajudar. E para desenhar um processo comercial, a minha opinião a primeira coisa, você precisa ter as etapas claras de um processo. Então, o que você faz em cada uma dessas etapas lá, qual é o objetivo que você tem em cada uma dessas etapas e o que faz você mudar de etapa. Então, Certo. exemplo, basicamente, né, um funil de vendas lá, Funil de ele tem uma vendas. etapa, se você faz alguma prospecção ativa, então a etapa de fazer uma pesquisa, prospectar para poder gerar aquela oportunidade lá, você tem uma qualificação, dependendo do seu produto ou o serviço, você vai fazer uma reunião, ou vai fazer uma demonstração do serviço, vai fazer uma negociação, proposta, pagamento, né? Basicamente é esse funil. Pensando na qualificação, o que eu tenho que qualificar para esse cara não avançar? Né? O que é gatilho de passagem, que a gente chama? O que tem que ter necessariamente? Então, uma das coisas que a gente sempre fala, e dependendo do processo, eu preciso saber quem que é o decisor. Se eu não sei quem que é o decisor, eu não avanço. Por quê? Porque se chegar lá no final, você manda proposta e o cara fala assim, né? No nosso caso é o famoso, vou falar com a minha esposa. Porque a ótica, na maioria das vezes, é familiar. O vou falar com a minha esposa, cara, é a desculpa do cara para não fechar. Mas ele não, ou você não envolveu quem realmente deveria ter sido envolvido. Então eu preciso saber em cada uma das etapas o que eu tenho que fazer para poder avançar ou por qual motivo eu não avanço. A partir do momento que você vai avançando em cada uma das etapas e algumas coisas não vão avançando, o ganho do funil por que eu não estou avançando. E a partir do momento que eu sei por que eu não estou avançando, é onde a gente fala do famoso motivo de perda, para a gente entender qual o motivo que eu não estou avançando, melhorar essa parte e aí eu otimizo o funil. E aí eu começo a aumentar a minha taxa de conversão. Então, o processo, na minha opinião, ele precisa ter essas etapas, esses objetivos que eu tenho que cumprir, qualificações que eu tenho que fazer e por que eu não avanço. Basicamente é isso. O resto aí é tecnologia, que vai te fazer isso mais rápido, melhor, com mais precisão, com mais informação, pegar os dados e transformar a informação mais rápido com o relatório. Então, sim, se você não tiver isso no seu processo, provavelmente você deve estar fazendo alguma coisa errada. E eu fiquei curioso aqui, Roberto, porque na IP Digital eu acredito que vocês tenham colocado isso em prática. Você falou muito da teoria, agora eu queria saber um pouquinho da prática. O que vocês, quando começaram a IP Digital, o que vocês tinham em mente? Por que um público tão nichado, que é um público de óticas, né? E como que vocês
estão hoje? Que eu sei que vocês passaram por um processo também de compra de uma holding de fora aí, mas eu queria saber esse processo até chegar nesse ponto aqui da compra da holding. Como que foi a escolha do público, da questão do trabalho em si de vocês, lá do início até onde vocês estão hoje? Boa. Eu gosto de contar a história que se eu fosse no Startup Weekend fazer um pitch, falando que eu ia fazer um sistema para ótica, para um mercado de 40 mil watts, talvez eu ia tomar a bomba fácil. Com certeza. Porque a primeira coisa é, né? Ninguém imagina fazer um negócio para ótica, porque ótica não é nada sexy, né? Tem Não, muita coisa mais sexy para poder Tem. fazer, né? Tem muito mais aplicativo legal de se fazer, ainda mais agora com inteligência artificial. O mercado, até então, quando você olha, a gente tem uma estimativa de 35, 40 mil óticos aí. Qualquer outro mercado, você pega, sei lá, mercado de barbearia, de pet, é de 100 mil para cima, né? Então, são mercados muito maiores. Então, eu acredito que se a gente fosse escolher e falar, vamos fazer para a ótica, talvez a gente ia tomar bomba num pitch de alguma coisa. E eu poderia contar uma história, mas a real é que o Rafael, que é o meu sócio que começou a fazer isso, ele fez isso para um amigo dele. E aí, que era um conhecido, esse conhecido, ele fez um módulo, ele trabalhava num sistema, numa empresa de desenvolvimento, e aí o famoso assim, você que mexe aí com o computador, você não pode fazer um negocinho aqui pra mim, não? E aí ele fez a primeira versão, na época, não sei se as pessoas a audiência vai lembrar do famoso fotótica, né? Porque Fotótica. a ótica Nossa. revelava foto também, né? Sim. Nem sei se o povo sabe o que é revelar foto, né? Mas enfim, era imprimir o que a gente tira foto no celular hoje no papel. Mas o que acontecia, ele queria fazer uma revelação de foto. Então era aquele negócio, o cara chegava lá, entregava o filme, né? E aí ele tinha que pegar esse filme, revelar, colocar no envelope. E aí ele queria cadastrar essas coisas. Então era uma dor que o cara tinha de organização lá. E isso foi começar a evoluir para cliente, aí depois virou a ótica, né? Então ele começou, aí encontrou uma outra pessoa que falou, cara, eu tô conseguindo com esse sistema aqui, famoso programinha, né? Esse programinha aqui tá me ajudando. E foi divulgando, e aí o negócio começou a tomar um corpo bacana. Então, assim, em nenhum momento, né, a gente chegou e falou assim, vamos fazer um estudo de mercado? Vamos olhar que tamanho de mercado é esse, né? A gente não Foi fez nada disso, intencional. não foi nada intencional. Foi uma coisa que foi conversando, que foi dando certo, e assim, a parte que eu acho que é a parte rica se eu começo a desenvolver alguma coisa, teoricamente, sem a pretensão de olhar o mercado, mas eu tô percebendo que existe uma oportunidade muito grande, eu vou avançar nessa jornada. E foi o que foi sendo feito, né? Ao longo dessa jornada, foi percebendo que existia um público, e aí o Rafael falou, pô, deixa eu ver se eu consigo pôr uma graninha na internet aqui, né? Lá atrás fazer um famoso Google Ads da vida, né? Pô no Facebook, ver se vai dar alguma coisa aqui. E começou a fazer. Isso tem 10 anos. Tem mais ou menos 10 anos. A gente vai... esse mês a gente vai comemorar 10 anos de SS Ótica, né? E uma das coisas que a gente percebeu é que naquela época também não existia esse punhado de anúncios, esse punhado de gente fazendo... então a gente surfou uma boa parte do tempo lá, e até então nos nossos concorrentes lá, eles não tinham essa visão de fazer para a internet, né? Ainda era um negócio muito de indicação, alguém que conhecia. Então a gente deu uma acelerada muito boa lá atrás. Que eu acredito que é uma das coisas que ajudou a gente a ir mais rápido que, por exemplo, os nossos correntes. Tanto é que já existiam outros sistemas para ótica na época e a gente hoje é líder de mercado, né? Então, o que aconteceu de lá para cá? Eu entrei em 2016 exatamente nessa etapa de construir um processo de vendas. E aí, eu conto a história que o Rafael, ele cuidava da parte de trazer algumas oportunidades lá, né? O Fernando é o cara de tecnologia lá. E aí ele falou pra mim, cara, eu preciso de um cara de vendas. Eu falei, beleza, vou te indicar um cara de vendas, né? Porque eu não era um cara de vendas, eu era um cara de produto, um cara de tecnologia. Aí ele falou, não, mas eu acho que você dá conta de fazer esse negócio aí, né? Então ele acreditou em mim sem eu mesmo querer acreditar, né? E pra mim foi um processo de estudar, né? Então, o dia que eu li um e-book que é do Pipe Drive, que até hoje esse e-book eu gosto dele, que ele fala o jogo dos números. Aí eu falei, não, peraí, vendas tem a ver com número? Pô, é estatística, é taxa de avanço, é percentual, pô, eu gosto de exatas, vou trabalhar exatamente com isso, né? E aí, o que a gente começou a fazer é gerar oportunidade, olhar o funil, otimizar o funil e começar a crescer. Em 2017, a gente fez os primeiros 1.000 clientes, né? Nessa jornada, a gente buscou um anjo para colocar uma grana. Você tem um artigo publicado sobre isso? Tem, Né? os primeiros 1.000. Os primeiros 1.000. Os primeiros 1.000 tem esse artigo publicado
acho que no Medium da vida. E aí, conta um pouquinho dessa jornada mesmo, né? Do que a gente foi fazendo para poder otimizar. Depois começou a aparecer o famoso churn, que também tem esse artigo publicado, né? E aí você começa a ter uma base grande, né? E você precisa cuidar desses clientes. Então a gente foi estruturando exatamente isso, né? A área de vendas, depois a área de onboard, porque eu vendia pro cara e jogava o cara lá no suporte. E aí o cara não tinha o uso da ferramenta. E aí ele parava de usar e aí ele sumia, né? Nem cancelava, ele sumia. E aí a gente estruturou a área de onboard, né? Para dar o treinamento inicial e tal. E depois a área de CS, que é o cara que cuida da base, né? Para conseguir fazer olhar para o cliente que não está, às vezes, usando e cuidar disso com o objetivo de reduzir o churn. Porque pô, você tem um custo alto para trazer o cara, você quer que esse cara fique muito tempo na base. Então, quanto mais gente a gente coloca para ajudar esse cara a prosperar, a continuar a usar, a ter realmente o que a gente chama de sucesso, né? O que é o sucesso do cliente, a gente acaba tendo sucesso também. E aí, ao longo dessa jornada, a gente foi subindo a quantidade de clientes, né? Passando por essas jornadas. No meio do caminho, a gente olhou para o mercado e até então a gente não tinha uma visão de vender a empresa. Então, desde quando a gente começou a empresa, a gente tinha uma ideia de ter a empresa para nós. Até mesmo porque a gente escutava, não vai ser tão grande, porque o mercado não é tão grande e tal, né? E a gente falou, bom, beleza, mas pra gente tá bom, tá crescendo, tá fazendo sentido, então vamos continuar. Mas a gente pensou que a forma de crescimento seria buscar outros tipos de RP. Então a gente foi pro pet. Então a gente começou a fazer um RP para pet. E aí você pode perguntar, o que ótica tem a ver com pet? E eu te falo, nada. Exatamente. Você já viu algum Dog Jones? Não exatamente. Esse era o primeiro ponto. Mas por que a gente foi pro pet, né? Eu brinco, a gente tava numa rua no Planalto, que chama Rua da Secretária, e lá tinha... comércio um atrás do outro. Exatamente. E lá tinha 2 óticas e 5 pets. Eu falei, o mercado de pet é maior só nessa área aqui, né? Vamos fazer esse negócio. Essa foi a pesquisa de mercado. Essa pesquisa de mercado, igual a outra pesquisa que a gente tinha feito. Mas por quê? Porque a gente olhou e falou, cara, pet shop é um negócio que tá crescendo, vamos fazer esse negócio. E fizemos, né? Montamos o sistema de pet e tal, começamos a fazer... A gente já conhecia a máquina de vendas, então fizemos o mesmo processo. Chegamos numa marca aí de uns 130 clientes mais ou menos de pet, e aí em 2019 a gente passou naquele programa do Scale Up da Endeavor, né? Eu vejo o Scale Up como um divisor de águas pra gente. Por 2 motivos, né? A primeira coisa, eu lembro que a gente foi para Belo Horizonte, o programa rodava lá em Belo Horizonte, isso ainda era antes da pandemia, e a gente foi para lá e tem o primeiro cara que vai fazer tipo dá um geral da empresa e começa a perguntar coisas pra gente e tal. E eu lembro que esse cara virou pra gente e falou assim, mas espera aí, a gente tinha mais ou menos uns 3 mil clientes na época lá de ótica, e vocês estão com 100 e poucos clientes de pet, né? Vocês são líder do mercado de ótica, né? Na época a gente não tinha uma estimativa de todo mundo lá, mas a gente imaginava que, pelo que a gente conhecia dos concorrentes, dos outros players e tal, a gente imaginava que já era o líder do mercado. Aí ele falou, mas espera aí, por que você tá colocando energia num negócio novo, que precisa de mais energia, mais dinheiro, mais recurso, mais tempo para rodar, sendo que você pode colocar essa mesma energia para o negócio decolar? Né? E a gente falou, cara, é verdade, né? Por que a gente pensou em, bom, tem um negócio que tem um mercado maior, então nós vamos investir num negócio que tem um mercado maior, mas a gente olhou que a gente não era nem 10% do mercado ainda, porque a gente tinha um lugar, tinha muita coisa para poder explorar. Nesse caso, a gente tomou essa decisão de vamos parar o pet e vamos só fazer o trocadilho, focar em ótica, né? Então vamos focar em ótica, e realmente foi uma das coisas que a gente, acho que foi uma decisão difícil, porque a gente já tinha gente trabalhando com pet, tinha gente dedicado para isso, né? E a gente acabou relocando internamente lá, mas o objetivo era esse, a gente precisava dedicar pro que realmente fazia sentido pra gente. Eu acho que essa é uma das grandes lições que a gente tem, né? Pô, se você tá no caminho, você tá indo bem, a gente acha que a alternativa de crescer é começar a abrir outras frentes, né? Exato. Sendo que às vezes a gente tem um caminho muito grande aí para poder fazer. E a Endeavor foi pra gente esse divisor de águas que a gente conseguiu escalar, melhorar o plano, trazer mais clientes, ter uma estrutura mais dedicada exatamente para poder fazer esse crescimento, e isso abriu portas pra gente, né? Então, a gente
a primeira oferta de compra, e aí a gente nunca tinha ido a mercado para vender e a gente recebeu uma oferta para poder comprar, né? Foi espontâneo, vocês não chegaram aí. Não, Nesse momento, não chegamos a procurar. Uhum. E chegou e a gente falou, mas a gente não estava esperando, né? E aí é aquela coisa, você não tá Balança. preparado, né? Vocês foram E aí abordados, então. fomos abordados e assim, insistentemente, né? Isso foi talvez a primeira vez que a gente falou não para uma possibilidade de falar assim, cara, esse negócio tem boas chances aqui, né? E acho que essa conversa rolou mais ou menos uns 10 meses. A gente falou 3 nãos, porque tinha uma coisa que pra gente era importante, né? Tinha que ser uma venda de 100%. Então a gente não queria vender parte da empresa, a gente queria vender 100% da empresa lá. E nessa negociação, o objetivo não era desse jeito. Então foi uma das coisas que a gente entendeu que, bom, se fosse acontecer, precisaria ser desse jeito. E pra gente realmente era importante. E aí a gente falou, bom, se tem alguém vindo até a gente para poder comprar, vamos ver se tem gente querendo, mais gente já ao mercado aí. E aí a gente se organizou para poder fazer isso. Olhou para o mercado, olhou para os compradores, quem que era, quanto que esses caras estavam pagando, qual que é o cheque que esses caras estavam fazendo, para fazer algo bem estratégico mesmo, né? Tipo, bom, se eu for fazer esse negócio, eu tenho que fazer bem feito. E no meio do caminho, né? E aí, era 2019, a gente foi passar para 2020 e pensar em fazer isso. A gente já tinha um número que a gente precisava crescer para ir para o mercado. E aí veio a pandemia, né? Sim. E aí foi um balde de água fria pra gente, porque a gente falou, pô, bem na minha vez, eu sempre falo, né? Bem na minha vez acontece isso, né? E aí a gente falou, cara, e agora o que a gente vai fazer? E aí, no meio da pandemia, né? A pandemia impactou muito nos negócios pra vocês? Porque assim, a ótica tinha que estar aberta, né? Então... a pandemia, acho que teve um impacto pra gente significativamente, eu vejo não do ponto de vista dos clientes, porque a gente conseguiu, de uma certa forma, manter alguns clientes, entender se, tipo, vamos fazer uma concessão, ajudar. Então, a gente teve uma queda realmente de faturamento, mas eu acho que a parte mais difícil na pandemia pra gente foi ter que fazer uma redução de pessoas. Né? Por qual motivo, né? Aí a Endeavor ajudou a gente e falou, olha, o que você tem que fazer? Você tem 100 pessoas, você vai ter que atravessar um oceano que você não sabe o tamanho, você não sabe do outro lado lá, o barco tá pesado. Infelizmente, você vai ter que fazer alguma concessão. Para você salvar a maioria, você tem que tirar uma parte do barco que tá ficando pesado. E isso foi a coisa assim, acho que na minha carreira eu poderia te falar, foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Mais do que crescer, mais do que montar processo de vendas e tal. Eu acho que foi um negócio muito difícil, porque assim, você olhava pra todo mundo, você fala, cara, não tem por que eu desligar as pessoas, né? Tipo, tava todo mundo fazendo o trabalho ali, mas você tinha uma situação que era totalmente atípica e que fez a gente ter que abrir mão disso, que foi bem difícil esse momento lá. Mas deu tudo certo, a gente passamos por isso, eu acho que teve bons aprendizados disso aí. E no meio da pandemia mesmo, a gente recebeu uma abordagem para poder também falar sobre compra, que foi o grupo Nuvini, né? E aí eles tinham uma tese, que é a tese da Constellation, que nós compramos empresas, né? Nós compramos a receita da empresa para colocar isso debaixo de uma hold, né? De um guarda-chuva, com o objetivo de abrir a IPO, colocar esse negócio disponível para o público também investir, captar mais dinheiro e comprar. Então é um ciclo de comprar mais empresas, né? E pra gente fez muito sentido por 2 motivos, né? Primeiro que a primeira coisa que a gente tinha falado era a parte do 100%, né? Que pra gente era importante, mas a gente continuava com a autonomia, porque a gente queria continuar junto lá. E eu acho que essas 2 coisas combinaram, tanto é que hoje a gente continua lá, com a galera, fazendo crescer, né? Então isso pra gente. Mas vocês ainda são sócios? Não. Ou vendeu 100% mesmo? Só continua todo o time. Exatamente, continua todo o time lá. Como então acabou lá. Que aconteceu que vocês idealizaram. Exatamente. Tá. Roberto, e aí tem uma questão que é o seguinte: a gente fala muito hoje de era da experiência do cliente, sucesso do cliente, gestão de relacionamento do cliente. O cliente é o centro do negócio. Porém, muitas pessoas têm dificuldade. Por exemplo, nós trabalhamos com a agência de marketing. Clientes que você precisa gerenciar contrato a longo prazo.
Não tem uma receitinha de bolo que funcione para todo mundo, todos os mercados, todos os negócios, mas onde que está ali o pulo do gato de tentar manter contratos a longo prazo? E isso acontece inclusive para vocês. Sim. Eu vejo o seguinte, pensa, vou dar o exemplo lá da ótica, né? A ótica é um varejo. E para o varejo ficar aberto, ele precisa de uma única coisa: vender. Sim, É isso. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu não ajudo o meu cliente a vender, provavelmente esse cara não vai prosperar, não vai vender e ele vai fechar a loja dele. Então, eu preciso pensar como é que eu ajudo o meu cliente a ter sucesso. Quando eu falo dessa coisa de, é o sucesso do cliente. A maioria das vezes, quando a gente vai falar de sucesso do cliente, a gente fala do sucesso do cliente, mas o sucesso do cliente é nós queremos ter nós sucesso. também. Para eu poder ter sucesso, o meu cliente tem que ter sucesso. Porque se ele não tiver sucesso, eu não vou ter sucesso. Então, eu preciso pensar exatamente isso, no meu cliente. Então, se o meu cliente é um varejo, e o varejo precisa vender, eu preciso ajudar esse cara a vender. Então, eu preciso colocar a ferramenta para ele poder vender. Se existe uma dor dele lá, que por exemplo, no nosso caso lá, a receita do óculos, né? O cara volta na loja dele, não trouxe minha receita. O cara perde uma venda. Aí ele, cara, peraí, deixa eu salvar a receita dele aqui, que ele vem aqui e fala, não, só escolhe a armação que a gente já manda fazer outra receita. Não vou perder a venda. Então eu tenho que sempre olhar para essa jornada do cliente e ver em que ponto esse cara está tendo sucesso. Porque a partir do momento que ele não está tendo sucesso, provavelmente, ou é aí que começa aqueles pontos de desgaste. E aí a gente sabe que o churn não acontece da noite pro dia. Ele Exato. vem de pouquinho em pouquinho. Então, por qual motivo a gente fica monitorando os clientes? Para eu poder saber se ele está tendo sucesso ou se ele não está tendo sucesso. E aí, eu acho que a parte mais complexa é o sucesso de um cliente é diferente do outro. Exato. E aí você precisa entender qual é o sucesso do cliente. Porque ele tem jornadas diferentes. Então, um cara que abriu uma loja, o que ele precisa? Cara, ele precisa do mínimo para ele poder se organizar lá, para ele começar a vender. O cara que já vende bem, ele já está pensando em abrir outras lojas. Então, como é que essas duas lojas se comunicam? Como é que eu tenho... Se eu estou querendo fazer franquia, como é que eu vejo que isso tudo se interliga? Então, como é que eu faço para poder entregar esse sucesso para o cliente lá? Se eu faço alguma tarefa repetitiva, como é que eu ponho inteligência artificial, chatbot, para poder trabalhar para esse cara, para fazer mais rápido, para que ele continue prosperando? Então, se eu estou pensando em ter o cliente por muito tempo, eu preciso ter esse cliente tendo sucesso constantemente. Eu acho que o desafio é exatamente esse, porque se você tem um cliente que está sempre crescendo, os desafios vão ser cada vez mais difíceis. Mais arrojados. Vou te dar um exemplo. Quando a gente começou a usar uma ferramenta de marketing lá atrás, a gente só mandava e-mail. Aí depois a gente começou a fazer automação. Aí depois esse negócio começou a integrar com uma ferramenta de CRM. Depois esse negócio começou a conversar com a ferramenta nossa interna. E esse negócio depois precisava gerar dado para a gente poder retroalimentar, para poder... Cada hora que a gente foi crescendo, a gente foi trocando de cenário. Chegou um momento que o que a gente precisava, a ferramenta de automação já não estava entregando para a gente. Então, de duas uma, ou eu escolhi uma outra ferramenta, ou esse cara tinha que trazer coisas novas. E é exatamente isso que a gente tem que ver. Por quê? Porque eu tenho jornadas diferentes. Aí eu posso falar, mas eu vou escolher trabalhar as jornadas iniciais, que teoricamente são mais fáceis. Então provavelmente os clientes que a partir do momento de chegar na jornada de uma escalada maior, ele vai te deixar e vai buscar uma outra solução. Isso acontece, né? Pensar que, por exemplo, se uma rede de 20 lojas, em algum momento eu começar a falhar com ele, ele vai buscar um RP de mercado que dê segurança, talvez, para ele, né? Que ele fala, não, talvez isso não vai falhar, não vou ter problema com isso, né? Então, eu preciso sempre estar prestando esse serviço de excelência, mas eu preciso estar em contato. O motivo da gente ter essa área de CS é eu ficar em contato com o cara, perguntando se tá tudo certo. Né? Obviamente que para priorizar a gente faz análise de dados, vê os clientes que estão vendendo, que estão usando o sistema, que estão performando para você poder priorizar, né? Porque hoje a gente está com 6.400 clientes. Cara, não dá para olhar todo dia para 6.400 clientes. Você tem que pôr tecnologia, você tem que pôr inteligência artificial para olhar isso e falar, olha, esses caras aqui estão com problema. Então entre em contato. E quais são os próximos passos aí da IP Digital que você acredita, assim? Tem um pensamento, questão só o ambiente aqui nacional ou uma expansão internacional também? O que vocês pensam a respeito? Cara, é engraçado porque muita gente pergunta sobre expandir fora do Brasil, né? Então a primeira coisa que eu vejo é qualquer mudança de software
para um outro país, você tem a parte da língua, né? Talvez, acho que até Portugal poderia ter um problema aí de língua, mas assim, você tem língua, você tem a parte financeira, que é a moeda, e você tem a parte fiscal. A parte da língua, talvez é a parte mais fácil de você resolver. A parte fiscal, eu acho que ela pode ser a mais complexa do ponto de vista de resolução. E a parte da moeda ali, ela talvez seja um pouco fácil de fazer algum tipo de adaptação lá. A gente até tinha eu não lembro se era Moçambique, tinha um cliente que falava português e usava o nosso software, mas era aquele negócio, sabe, que não era tão bem adequado para ele lá, ele tinha um problema da moeda e tal. Mas assim, fazer essa mudança, pensa que você vai parar um time para poder fazer essa mudança. É uma mudança muito complexa. Porque, enfim, você vai ter que entender do mercado e tal. Beleza. Só que nós estamos falando da parte de tecnologia. Eu estou adequando o software para vender em outro lugar. Qual que é a parte mais difícil no final das contas? Vender. E eu conheço assim, várias pessoas que foram fazer internacionalização e tiveram dificuldade da venda porque pegaram brasileiros para levar para fora e falando O muito mercado bem. é outro, O né? mercado é outro. E aí, assim, Verdade. muito E difícil. sem estudar também não vai. Não tem dados, é o que você falou. Não tem dados, vai no achismo. Então, assim, a gente olha hoje o mercado nosso. Então, se a gente for pensar aí 35, 40 mil óticas no Brasil e a gente com 6.400, vamos colocar aí aproximadamente 15% do mercado. Cara, 15% do mercado, ainda, na minha opinião, é pouco. Tem muito cenário Tem ainda, muito cenário para poder campo. crescer. Então, a primeira coisa que eu vejo existe um crescimento que a gente continua fazendo do ponto de vista de base. Na minha cabeça eu tenho um número de 10 mil. Né? Então, cara, 10 mil num mercado de 30, 40 ali, você tem lá, um terço do mercado. Pô, É uma boa fatia. Aí sim, eu acho que tipo, é bem relevante. O outro lado é que a gente tem a possibilidade de explorar negócios que estão em adjacência ali. Então, a gente pode plugar mais coisas no sistema, que hoje não necessariamente a gente faz. Então, existem partes desse ecossistema que elas são resolvidas ou com outros softwares ou o cara ainda está resolvendo de uma outra forma e que a gente pode trazer para dentro do RP. Então eu vejo que essa expansão também ela é possível. A gente já faz isso algumas coisas, como conectar o WhatsApp do cara para... na loja o cara sempre manda mensagem de aniversário para os clientes. Pô, o cara tinha que tirar uma listagem, copiar, colar, mandar um a um. Hoje a gente já faz isso pro cara automático. Lembrar que a receita venceu, mandar uma mensagem de fazer uma régua de relacionamento. Cara, tudo isso, o cara, que é uma das coisas importantes pro varejo, porque o varejo ganha dinheiro na recompra, não é na primeira compra, né? É importante. Então a gente vai plugando essas coisas pros nossos clientes. E eu vejo que tem ainda muita coisa que a gente precisa plugar para conseguir fazer isso para mais clientes. Então, tem clientes que estão numa jornada maior que ele já está demandando outras coisas. Tem cliente nosso que fala, pô, libera uma API para mim para eu poder fazer um dashboard, né? E a gente vai ver os dashboards que os clientes fazem, é um negócio fantástico. Mas por quê? Esse cara tá lá em outro nível. Ele põe um negócio na televisão lá na ótica dele lá e tem vendedor competindo com vendedor, né? Então você fala, pô, dá para ir para uma área de CRM, tem muita coisa para poder ir. Então, o que eu percebo é que tem muita coisa para a gente poder explorar ainda. Para poder começar a pensar talvez numa internacionalização, entendeu? Legal. E aqui pra gente encerrar, uma perguntinha que essa eu não posso deixar de fazer. Você é da área comercial e tudo mais, existe uma briguinha ali, hoje bem menos, né? Marketing e vendas. Vou beber até água nessa. Olha aí. O marketing não gera demanda né, como é que funciona? Como a gente pode ajudar essa galera? Boa. Não, essa é boa mesmo. Que muita gente confunde que é a mesma coisa, mas Tem não gente é a que mesma coisa, mas ao mesmo tempo tá interligado, e aí por aí vai. Não, eu gosto dessa discussão. E assim, eu acho bem polêmico essa discussão. E até um amigo meu que eu trabalhei lá na Sambatec, é o Pedro Felizoli, ele fala assim, né? Marketing é uma área de suporte. E isso deve doer pra galera do marketing, né? Por quê? Ele falou, cara, pensa o seguinte, para a empresa prosperar, ela precisa vender. E para ela vender, ela precisa de oportunidade. Então, se eu não gerar oportunidade, eu não vou vender. Exato. Então, o seu trabalho é gerar oportunidade. Beleza. Mas o que eu preciso pensar do outro lado, não adianta nada eu ficar gerando oportunidade se você não vender. Então, o que a gente precisa fazer é o famoso SLA. Nós precisamos de um combinado aqui. Porque se eu fico gerando muita oportunidade e você descarta muito essas oportunidades, pô, você está atrapalhando o meu trabalho.
Porque eu tô te levando uma oportunidade que em tese ela é boa, mas você não tá dando a atenção devida, provavelmente tá descartando a oportunidade que deu um trabalho danado para poder fazer. Então o que eu preciso pensar é, qual que é o nosso SLA? Uma das coisas que a gente fala é, cara, gerou oportunidade? Liga na hora. Gerou oportunidade, não é final de semana, cara, e você gerou na quinta, você ligou na segunda-feira, você tá Esfriou. quebrando Já o esfriou. SLA, entendeu? Isso não pode acontecer, essas coisas não podem acontecer. E aí, eu tenho que pensar o seguinte, não é marketing e vendas, é uma empresa, Isso. entendeu? E aí, o bom trabalho de vendas depende do marketing, mas o bom resultado do marketing depende de vendas. Porque se eu não processar bem feito isso aqui, né, eu não vou ter um bom resultado. No final das contas, eu não estou vendendo. E para marketing mostrar o resultado dele, ele tem que falar, cara, eu estou vendendo. Coisas que eu escuto diretamente. Ah, marketing bateu meta, mas venda não bateu meta. Eu falei, a empresa não bateu a meta. Entendeu? Aí a galera de marketing tá comemorando que gerou muita oportunidade, mas não vendeu. Cara, é a empresa. Então, assim, eu preciso olhar para esses SLA, para esses Mais combinados. holístico, né? E não pode ser marketing contra vendas. Isso. Tem que ser marketing com vendas, entendeu? Outra coisa também que acontece você tem marketing e vendas e tem vendas e CS. Sim. Aí a mesma coisa, é a mesma briga. Eu falo que vendas, velho, vive num fogo cruzado. Por quê? Porque é tiro de marketing, tiro de CS, né, o tempo inteiro. Mas se você fizer um processo bem feito e combinar com as pessoas os SLAs, isso não vai acontecer. O que acontece? Do mesmo jeito, eu falo que o famoso lead time, né, o tempo, ele é muito decisor nas conversas com venda. Por quê? Se eu gero a oportunidade e esse cara não atende rápido, o que vai acontecer? Ele vai esfriar, ele vai falar com o concorrente, você vai perder a venda. Então, esse esforço que eu fiz para gerar a oportunidade não valeu de nada. Beleza, fiz todo o processo, o cara topou, vamos começar? Vamos. Então, se você tem a agenda só semana que vem, o cara do CS vai ficar louco. Porque, cara, pô, eu preciso ser um negócio mais rápido aqui. Então, o que eu preciso entender é qual que é a agenda que eu tenho para todo mundo poder conversar e esse negócio ser mais fluido. E se eu não sento, e aí para mim é aquela famosa conversa difícil. Se não tá bom, você tem que ter conversa difícil. Coisas que a gente fez ao longo do tempo que ajudou bastante, por exemplo, a gente tem lá o que a gente chama de sem fit, né? Que é o que você vai lá, sei lá, o cara, é uma funerária, ligou lá para cara, não tem fit. Por que não tem fit? Ué, cara, porque o cara talvez não foi atraído pelo anúncio correto, né? Alguma coisa que eu fiz não tá legal. Então o que a gente fez? Eu falei, cara, eu tenho um percentual de não fit. Se você aumentar a quantidade de não fit que eu der aqui, aumentar, significa que alguma coisa não tá performando legal. Pode ser, talvez, que eu fiz um anúncio que não tá legal, né? Olhei, não tá convertendo e tá tudo certo. Mas o que eu preciso? Eu preciso agir rápido, porque senão eu vou passar o mês inteiro gerando ruim e aí vendas não vai conseguir olhar para essa oportunidade. Então, a partir do momento que eu vou começar a estabelecer, tantos por cento de não fit, eu aceito. Porque não dá para ser 100%, né? Isso é importante das pessoas entenderem. Cara, não achar que vai gerar 100% de lead quente, bom, com fit, não vai acontecer. Então, eu tenho que ter uma margem de erro ali. Beleza. A partir dali, quanto tempo? Cara, gerei a oportunidade, quanto tempo que você vai atender? E eu vou dando check nessas coisas. Isso performando bem, eu tenho ganho dos dois lados. Porque marketing vai ficar feliz, porque ele está gerando a oportunidade que está gerando venda, e venda vai ficar satisfeito, porque está vendendo. Né? A mesma coisa, na próxima esteira é isso. Eu preciso combinar com um cara lá que preciso marcar um treinamento inicial para o cara. Então, a gente foi adequando alguns processos lá que antes eu deixava o cara para marcar. Aí o cara esquecia, aí esfriava, o CS não chamava o cara e o cara ficava no limbo. Aí cancelava. Pô, agora o cara acabou de fazer ali, eu já marco o treinamento do cara para não perder o tempo disso. Então, o tempo, no final das contas, ele é uma das coisas que conecta mais rápido as pessoas. Então, o que eu vejo se eu não colocar essa galera para poder conversar genuinamente, não pode ser um negócio de brigar, não é eu quero ser melhor que o outro, não, eu quero resolver. Isso foi uma das coisas que eu te falo, assim, nos últimos 2 anos foram critérios de sucesso lá na empresa, porque a galera sentou na mesa, listou, trouxe dados, também não pode falar assim, é porque eu acho que você tá demorando demais para ligar. Não é acho, é tipo, cara, tá aqui, ó, esse cara aqui, 10 caras que eu gerei para você demorou 2 dias para ligar, cara. Não pode, você não pode perder esse tempo todo aí. Não, beleza. Errei. Como é que eu vou fazer? Pô, manda uma mensagem no Slack do cara a hora que gerar a oportunidade, né? Tenta usar automações, as ferramentas disponíveis estão ali, né? Para poder ajudar. Não pode ter vacilo num negócio desse que a gente tem tanta tecnologia, né?
Mas para mim, a união bem feita mesmo, acho que tem grande chave de sucesso. Vale um corte, sim. Vale, com certeza. Roberto, obrigado, viu, pela sua Obrigado. presença, sua contribuição. A gente ficou muito feliz. É o primeiro convidado dessa nova temporada. Ó, responsabilidade, né? Abrir temporada. Responsabilidade. E valeu, muito obrigado. E Obrigado. sucesso aí para você, nos seus projetos, na sua vida pessoal. E a gente se vê em breve aí nos próximos episódios. É isso aí, pessoal. E olha só, já se inscrevam aí no canal, ativem o sininho para receber as notificações, porque tem novos episódios do AlumiCast agora, nessa nova temporada, beleza? E a gente aguarda vocês aí nos próximos episódios também.